queridos amigos, estão nessas vibrações. Hoje vamos continuar o estudo com Carlos Alberto, o estudo do Livro dos Espíritos, questões 286 e 287. Após a morte encontraremos com aqueles que se foram? Seja bem-vindo, Beto. Boa noite para todos. Com muita alegria, estamos retornando para o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, editada em 18 de abril de 1857 em Paris, por Allan Kardec. Nós realizamos às quintas-feiras o estudo sequencial, que estamos caminhando para 22 anos que fazemos esse trabalho ininterruptamente. Então vocês todos sejam bem-vindos, que vocês possam estar conosco em outras oportunidades, dando sequência ao trabalho. E, se possível, estudando em casa, preparando para que o estudo aqui se faça com mais, vamos dizer assim, mais produtivo. Nós abraçamos e acolhemos também aos nossos amigos que se encontram em casa, o Web Amigos, acompanhando a transmissão através da Rede Amigo Espírita, onde estamos também completando, estamos caminhando para 9 anos de parceria com o nosso querido amigo Zé Aparecido, que a gente aproveita para enviar um abraço para eles. Os amigos estão no chat, acompanhando no YouTube, no Facebook, e a gente pede que compartilhem o vídeo e que possam também comentar sobre o tema que estamos trabalhando. Eu gostaria de pedir a Denise, que fecha na Denise para nós, que a Denise vai fazer a leitura da questão 286 e 287 do Livro dos Espíritos. Pode dar um close na Denise que ela vai nos brindar com a leitura do texto. Questão 286 do Livro dos Espíritos. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Resposta: nem sempre imediatamente. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. Questão 287. Como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? Resposta: a do justo, como um irmão bem-amado e esperado há muito tempo. A do mal, como um ser que se despreza. Novamente, a questão 287. Como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? Resposta: a do justo, como um irmão bem-amado e esperado há muito tempo. A do mal, como um ser que se despreza. Como é acolhida a alma no seu regresso do mundo dos espíritos? Esse é o nosso tema. E nós vamos trabalhar com vocês inicialmente com um grande espírita, um expoente valoroso que deu continuidade ao trabalho de Allan Kardec, de nome Leon Denis, um filósofo francês. No seu livro Depois da Morte, Leon Denis diz assim, e eu peço a paciência de vocês para fazermos a leitura. É um texto que está no capítulo 30º da obra Depois da Morte, intitulado A Hora Final. Que se passa no momento da morte e como se desprende o espírito da sua prisão material?
Que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante. Nenhum de nós escapará à morte. Ora, o que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar, os espíritos em multidão nolo vêm ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo do caráter, dos méritos, da elevação moral dos espíritos que abandonam a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa algumas vezes muito tempo antes da morte e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. Causa permanente da sensação e da vida. A alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Dolorosa, cheia de angústia para uns, a morte não é para outros, senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se lhe desligou das coisas deste mundo. Para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para esta viagem. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste. Muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Grande número destas últimas crê permanecer na vida corpórea, muito tempo mesmo depois da morte. Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas, como durante a vida terrena. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante de suas últimas vítimas. A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge. No supremo momento, insinua-se-lhe a dúvida. Vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer então retardar a queda. Daí uma luta terrível entre a matéria que se esvai
e a alma que teima em reter o corpo miserável. Algumas vezes, ela fica presa até a decomposição completa, sentindo mesmo, segundo a expressão de um espírito, os vermes lhe corroerem as carnes. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo. A partida de uma alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que a ligam à matéria destacam-se docemente. Sua perturbação não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. Deixando sua residência corpórea, o espírito, purificado pela dor e pelo sofrimento, vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco com seus amargores e ilusões. Depois, dissipar-se como as brumas que a aurora encontram estendidas sobre o solo e que a claridade do dia faz desaparecer. O espírito acha-se, então, como que suspenso entre duas sensações. Há das coisas materiais que se apagam e há da vida nova que se lhe desenha à frente. Entrevê essa vida como através de um véu, cheia de encanto misterioso, temida e desejada ao mesmo tempo. Após, expande-se a luz, não mais a luz solar que nos é conhecida, porém, uma luz espiritual radiante, por toda parte disseminada. Pouco a pouco o inunda, penetra-o, e com ela um tanto de vigor, de remoçamento, de serenidade. O espírito mergulha nesse banho reparador. Aí se despoja de suas incertezas e de seus temores. Depois, seu olhar destaca-se da terra, dos seres lacrimosos que cercam o seu leito mortuário, e dirige-se para as alturas. Divisa os céus imensos e outros seres amados, amigos de outrora, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com eles caminha, e sobre as regiões etéreas, que seu grau de depuração permite atingir. Cessa então sua perturbação. Despertam faculdades novas. Começa o seu destino feliz. Está acabando. Ou só está começando. A entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto permite a posição moral dos espíritos. Aqueles, e o número é grande, cujas existências se desenrolam indecisas, sem faltas graves e nem méritos assinalados, acham-se, a princípio, mergulhados em um estado de torpor, em um acabrunhamento profundo. Depois, um choque vem sacudir-lhes o ser. O espírito sai lentamente de seu invólucro, como uma espada da bainha,
recobra a liberdade, porém, hesitante, tímido, não se atreve a utilizá-la ainda, ficando cerceado pelo temor e pelo hábito aos laços em que viveu. Continua a sofrer e a chorar com os entes que o estimaram em vida. Assim corre o tempo, sem ele o medir. Depois de muito, outros espíritos auxiliam-no com seus conselhos, ajudando a dissipar sua perturbação, a libertá-lo das últimas cadeias terrestres e a elevá-lo para ambientes menos obscuros. Em geral, o desprendimento da alma é menos penoso, depois de uma longa moléstia, pois o efeito desta é desligar pouco a pouco os laços carnais. As mortes súbitas, violentas, sobrevindo quando a vida orgânica está em sua plenitude, produzem sobre a alma um despedaçamento doloroso e lançam-na em prolongada perturbação. Os suicidas são vítimas de sensações horríveis. Experimentam durante anos ininterruptos as angústias do último momento e reconhecem com espanto que não trocaram seus sofrimentos terrestres senão por outros ainda mais vivazes. O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância como preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. Leon Denis. Texto profundo, abrangente, esclarecedor, que sintetiza para nós muitos tratados filosóficos no que remonta à desencarnação, à luz do Espiritismo. Nós podemos aqui perpassar alguns tópicos, porque cada parágrafo desse pode se tornar uma reunião de estudo. E nós, embora não tenhamos pressa, mas devemos ter a atenção para procurar intuitivamente, porque o trabalho é coordenado pelo mundo maior, de sorte que a gente recolha aqueles elementos que tenham a ver com este momento que estamos vivendo, atendendo aos anseios daqueles que estão, como nós outros, precisando de esclarecimento, seja para uma realidade atual ou, quiçá, para uma novidade que pode estar a caminho. Pois bem, estudamos em doutrina espírita a ciência da vida. Isso é de fundamental importância. Filosoficamente discutir o motivo de viver, a importância da vida e a oportunidade do existir, porque são duas coisas distintas, existir e viver. Você existe, eu existo, mas o microfone também existe. Os animais existem. O que é importante é a essência. São as manifestações inteligentes. São os princípios do sentimento que podem dar um toque de classe a este existir. E na fase hominal,
podemos dizer que somos privilegiados, embora esse privilégio é uma conquista de cada um, que não foi elaborada nesta existência. Seria ilógico, mas de muitas vidas que nós temos a oportunidade de ter escalonado, de ter vivenciado. Pois bem, em Espiritismo, nós vamos nos deparar com a única proposta que efetivamente nos esclarece, além da importância do existir, mas a nossa criação, de onde viemos, e abre os portais para vislumbrarmos para onde nós vamos. Mais importante do que para onde, é a nossa amplitude, a nossa capacidade de, inclusive, superar o tempo e o espaço. Porque o espírito tem no tempo e no espaço recursos didáticos para evoluir. Mas mais importante do que o tempo e o espaço é a essência divina que está em franco processo do desenvolvimento. Por isso é que nós somos eternos. O espírito é imortal. O corpo é perecível. Então o Espiritismo, além de abrir os painéis do passado, colocando para nós recursos para que a gente discuta esse processo da evolução nas faixas anteriores, mas em nível de esclarecimento e de consolo, ele também nos elucida e, vamos dizer assim, dá um toque de classe nos nossos sentimentos quanto ao porquê dos sofrimentos, das dificuldades que encontramos no caminho, que são, na verdade, provas que nós vamos dar o testemunho exatamente das conquistas já efetivadas e dos planos que precisamos de investir para novas aquisições, como espíritos imortais. Então a nossa visão em Espiritismo, ela é estimulada para que a gente pense, para que a gente reflita, ampliando o horizonte materialista que define berço e túmulo. A nossa vida não se circunscreve a este limite. Ficou claro? A nossa existência espiritual, ela não começou no berço. Nós somos criados muito antes. Isso aqui é importante. O nosso estágio na Terra, sim, começou no berço. E esse estágio vai terminar para todos, indistintamente. Aonde? No túmulo. Então aqui estamos na Terra procurando entender o mecanismo da vida entre o berço e túmulo, certo? E existem bilhões de pessoas que fazem isso, que estão vivendo estas experiências. Agora, em Espiritismo, nós vamos ser convidados a entrar num portal que vai nos colocar face a face com as possibilidades além do túmulo, pós-morte. E se a nossa discussão, portanto, está para além do túmulo, nós, em Espiritismo, já temos a convicção, por provas, por testemunhos vivos, que aqueles que se foram, aqueles que morreram na Terra, são individualidades no espaço. Em algum lugar, eles vibram, eles pensam, eles sentem. E o que é muito legal em Espiritismo, porque eles vêm, eles retornam para nos falar desse assunto, para nos trazer esperança. Inclusive para mostrar que a morte não é capaz de interromper os nossos laços afetivos. Quer dizer, aqueles que se foram, que fizeram parte do painel da nossa vida como seres que amamos, com aqueles que convivemos,
com aqueles que tivemos dificuldades, com aqueles que odiamos ou que fomos odiados. Estes seres continuam vivos. E eles então voltam para provar essa realidade. Olha que interessante. Para uns, eles vão provar para eles mesmos. Porque na Terra, muitos não tiveram a oportunidade de estudar essa matéria que nós estamos estudando aqui. Foram mortais comuns que morreram e passaram por estes expedientes, por essas experiências que o Leon Denis trouxe para nós de uma forma resumida. Ou seja, foram justos, foram pacifistas, foram homens de bem, desencarnaram. Ou não, se foram agentes do mal, da violência, das complicações da Terra, eles também desencarnaram. E nós vamos estudando, inclusive com o Evangelho, que a cada um é dado segundo as obras, as suas construções. E que esta semeadura, que define uma colheita que é obrigatória e intransferível, colheita essa pessoal e não coletiva, não é? No sentido de que todos nós vamos colher de acordo com os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso empirismo, as nossas escolhas, as nossas apostas, as nossas realizações. Ninguém recolhe o que o outro fez, cada um segundo as suas obras. Certinho? Então o resultado vai trazer bem-estar ou vai trazer desconforto. Se foi a semeadura das confusões, naturalmente as confusões nós vamos encontrar. Se foi a semeadura da paz, a paz nós vamos encontrar. Aonde? Em que lugar? Na morada espiritual que nós construímos. E o interessante também, que o nosso filósofo Leon Denis, nessa obra que eu convido vocês a estudar, Depois da Morte, ele vem ainda desenvolver o assunto no que remonta que esse recolhimento da semeadura, ele se faz no campo físico. Ou seja, de acordo com o nosso pensamento, nós trabalhamos determinados tipos de energia, matéria. E esta matéria, vamos dizer assim, ela vai sendo plasmada, ela vai sendo amolgada, ela vai sendo emoldurada pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Então, se eu semeio, por exemplo, a treva, essa treva vai estar arquivada onde? A não ser na minha própria psicosfera, que a gente chama de atmosfera, em torno de nós. Então, o nosso corpo espiritual, que é um recurso, um elemento, uma substância formidável, que vai, inclusive, nos explicar como vamos nos manifestar no mundo dos espíritos, porque nós deixamos o corpo físico. No mundo espiritual eu vou precisar também de um corpo. E esse corpo, em espiritismo, nós o conhecemos como perispírito. Em muitas outras filosofias, é dado outros nomes. Os egípcios tratavam como o Ka. Não é? Paulo de Tarso falava sobre a veste nupcial, a veste celestial. No capítulo 15 da sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala sobre que o corpo físico é um corpo corruptível. Ele se corrompe. Quando a gente morre, ele vai voltar à condição anterior. A matéria vai se desagregar. Mas existe um corpo que é incorruptível, que é esse corpo espiritual. Então, no corpo espiritual, ele é moldado, ele é alimentado, ele é estruturado pela nossa capacidade de pensar e de sentir. O que eu quero dizer com isso? Que quando você faz luz pelo plano, pela operação do amor, você está contribuindo, você está trabalhando na sua tessitura espiritual, nesse perispírito, com energias mais sutis.
com vibrações mais leves, mais suaves. Com isto, que é um processo de operação de todo momento do seu dia a dia, da sua vida, no momento da desencarnação, nós vamos deixando o corpo físico, nós assumimos o corpo espiritual, que passa a ser, então, a veste para o soldado, né? O uniforme do operário. E esse uniforme pode ser um uniforme luminoso, leve, brilhante, não é? No seu sentido de oferecer bem-estar para quem o observa, como pode ser uma roupa pré-histórica, pesada, densa, escura. Então, quando nós desencarnarmos, ou nós vamos precisar de muito óculos para enxergar mais à frente, ou a nossa visão, naturalmente, vai perceber, vai registrar as faixas superiores. Nós vamos lidar com frequências de pensamento, de sentimentos, de vibrações, num patamar diferenciado. Então, com isso, a lógica vai dizer que a chegada no mundo espiritual pode ser muito boa, como a chegada no mundo espiritual pode ser muito triste, lamentável, sofrida, doída. Aonde estaremos nos deparando, portanto, com tudo que nós fomentamos em cada momento desse existir aqui na Terra. Denise, a palavra é sua. Gostaria de agradecer a audiência dos nossos amigos dos canais que nos acompanham, muito bacana. Acabou que você respondeu a pergunta do Júlio Cossito. A gente está até brincando aqui que vocês estão numa sintonia danada. Ele perguntou e logo você respondeu. A questão foi o seguinte: se o mundo espiritual está num plano bem mais elevado, por qual razão um espírito mau é recebido com desprezo? Não deveria ser o contrário? E você falou sobre cada um as suas obras, né? E ele se deu satisfeito com a resposta. Uhum. Então veio o Daniel Rosa de Goiás e perguntou o seguinte: então, mas as virtudes que temos poderá aproximar de espíritos, nos aproximar de espíritos com as mesmas virtudes, mesmo sendo desconhecidos aqui na Terra, e não aproximarmos de espíritos conhecidos no plano físico? Ou seja, pela sintonia, é possível que nós possamos nos aproximar de espíritos que não temos uma determinada afinidade por conhecer no plano espiritual? É possível? Então, muito obrigado à participação dos amigos. E eles, então, nos ajudam a retornar à própria questão 287, porque ela, para nós, é importante de ser desmembrada aqui, trabalhada nos seus detalhes. Então, vamos lá a pergunta. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Então, até então, nós estamos conversando sobre o movimento que parte de dentro para fora. Somos nós aqueles responsáveis por construirmos a nossa roupa, a regimentar os recursos. Somos nós que temos, portanto, a responsabilidade de definir a nossa chegada no mundo espiritual. Até aqui ficou claro? Alguma pergunta na plateia dos encarnados? Porque aqui nós temos três públicos. Temos vocês, os encarnados, temos o público dos desencarnados e temos o público do chat, web. Então são 3 dimensões aqui. Ficou claro que somos nós os autores, os protagonistas? Pois bem, mas a pergunta do Livro dos Espíritos, ela tem a ver com a nossa acolhida. Então aí a conversa é do que vai estar acontecendo no ambiente externo. Ficou claro isso? Então olha aqui, vou repetir. Como é a acolhida? Terceira vez que eu li errado. Como é acolhida a alma
ao seu regresso do mundo dos espíritos. É porque eu prefiro a tradução do Noleto. Essa do Guilhom é mais antiga. Então, tem hora que as frases nos deixam apertados. A resposta é: a alma do justo como um bem-amado irmão. Não vou dar conta, me perdoe. Vou na tradução do Noleto. A do justo como um irmão bem-amado e esperado há muito tempo. A do mal como um ser que se despreza. Olha que interessante. A resposta nos ajuda de uma forma muito especial. A alma do justo é aguardada como um ser bem amado. Uma alma querida. Festa. Chegar no mundo espiritual é como se a gente for chegar de uma viagem. Você pode chegar na viagem, depois da viagem, você pode chegar no aeroporto, você pode chegar na estação do trem, assim. Você pode chegar na rodoviária. Você está chegando de viagem. Você está viajando, você vai para a cidade do Rio de Janeiro, você vai visitar seus parentes, né, Cláudia? Aí, beleza. Quando você chegar no Rio de Janeiro, se você anunciou, e você é uma pessoa benquista, querida, né? Vai haver uma alma bondosa que vai falar assim: Cláudia, vou te buscar na rodoviária. Certo? Vai precisar de todos os seus familiares ir à rodoviária? Se tiver todo mundo com o irmão tempo favorecendo, pode até virar uma festa na rodoviária. Né? O pessoal vai para lá em caravanas. Eles vão até alugar umas vans. Chegar lá, foguete, Cláudia chegou. Mas, na prática, não é bem assim. Alguém se candidata e os seus familiares vão te recepcionar. Né? Você chegou numa cidade. Então, agora você encontra com este que está na rodoviária, na estação, no aeroporto. Daqui a pouco você vai começar a encontrar se a família é grande. Daqui a pouco você pode, se é uma cidade que você, por exemplo, viveu, você pode começar a encontrar com seus colegas, né, com seus amigos. Você vai rever os lugares mais importantes na sua vida. Chegar no mundo espiritual é como se nós estivéssemos retornando de uma viagem. Então existe aquela música atual, como é que chama? Trem bala. A vida é partida e chegada. Acha a letra aí para nós. Eu gosto da Denise, que a Denise me socorre. A vida é uma eterna partida e chegada, não é assim, Eduardo? Então você está despedindo daqueles que ficaram aqui na Terra. E você estará sendo recebido por aqueles que te aguardam. É muito prazeroso quando a viagem ela se dá no tempo certo, planejado. Por quê? A tendência é que seja uma viagem bem objetiva, que nós nos sintamos muito bem na travessia, porque houve uma preparação. E a preparação, ela é, sobretudo, moral, espiritual, sentimento. Então, foi o Júlio Cossito que falou sobre virtude. O Daniel falou sobre virtude. As virtudes são a elaboração dos sentimentos no plano operacional da vida que vão consolidando em nós reflexos muito importantes para a nossa evolução. São os aspectos chamados virtuosos. Por isso é que nós estamos aqui relembrando a importância das virtudes que precisam ser cativadas e conquistadas. Algumas já estão muito bem definidas dentro da gente.
Outras, talvez a maioria, ainda não. Estão em fase de desenvolvimento. Certinho? Elas podem ainda estarem num plano são virtuais, ainda não são virtudes. Jesus semeia para dizer, olha, a ideia é essa. Aí a gente fala assim, olha, Jesus, em nível virtual, eu estou compreendendo. Aí ele vai dizer assim, então, já que você compreendeu, agora está na hora de... Pode responder, gente. Colocar em prática, não é isso? Vocês vieram? Ou só o povo do chat que participa? O mundo espiritual estão soltando até foguete querendo falar. Calma, gente, calma. Agora é com a turma aqui. É porque choveu. Aí está todo mundo assim, né? Está todo mundo um pouquinho meio mofado, né? Choveu bem hoje. Hein, Helena? Tem que dar uma risada, porque senão vocês não participam. Então vamos voltar. Então colocar em prática, nós vamos colocar na hora do testemunho. Isso é muito legal. Hoje eu conversava com o Paulo Pina, ficamos mais de 1 hora no telefone. E a gente estava discutindo exatamente a importância do encontro divino. O convite que a vida apresenta e a importância de você se predispor a ir ao encontro da circunstância, das portas que se abrem, para colocar em prática tudo isso que nós estamos discutindo aqui, porque senão não tem sentido vir à casa espírita, discutir espiritualidade. E tem muito tempo, muitos anos, por sinal, que a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, que eu repito. Tem hora que eu fico vendo os vídeos, né, Regina? Sessão retrô. Às vezes que eu falo aqueles vídeos antigos, eu tinha até cabelo na época, hein? Novinho. Eu falei, gente, eu falava aquilo, a mesma coisa. E até hoje eu não aprendi. Porque, na verdade, nós, na casa espírita, estamos discutindo a morte. Ou não? Nós não estamos falando de uma viagem, de uma chegada. Como que nós vamos chegar? Quem pode nos receber? Quem não vai nos receber? Nós estamos, de uma certa forma, estrategicamente planejando a nossa morte. Ou a nossa vida? É a nossa vida. Porque não vai ter morte. O Leon Denis falou que a alma que não pensa, que não se preocupa com o seu lado espiritual, a desencarnação para ela costuma ser algo terrível. Terrível. Você já passou um perigo de morte? Já viveu, Eduardo? Um momento assim que você falou assim, nu! No interior de Minas a gente falava assim antigamente, que você viu a sua avó pela greta? Nunca escutou isso, Denise? Já, né? Além de escutar, você viu a sua avó pela greta? Depois vocês explicam para o povo o que é ver pela avó pela greta. Vamos passar aquele apertaço. Já passou isso contigo? Tem pessoas que vivem isso de uma forma muito complexa. Chega o diagnóstico, olha, isso aqui pode te levar à desencarnação. Um parente. Quem vive na própria pele, quem já passou nesta existência, sabe do que eu estou dizendo. Porque uma coisa é você estar do lado de alguém que está passando por isso, que você compadece, que você compartilha, que você solidariza, que você entra dentro dessa pessoa para dividir a dor, mas cedendo. Está longe de ser a sua dor. Porque não tem como você narrar, não tem como você falar assim, olha, estou sentindo isso, você não vai conseguir nem explicar. E o sentimento de impotência é o que o Leon Denis está tratando aqui. Estou dizendo para o pessoal, você chegou agora, nós estamos nos referindo ao livro Depois da Morte, no item 30. Então fica aí para quem chegou agora no chat, Depois da Morte, item 30, intitulado A Hora Final. A Hora Final. Esse momento, querido, para a alma materialista que pensa no nada,
que não se preocupa com nada, nesse sentido de uma existência, de um sentido espiritual da vida, no momento desse testemunho, a guerra em querer preservar a vida é uma coisa absurda. E você vê as forças se esvaindo, o vazio se tornando gigante, o nada. Qual que é a sensação do indivíduo? Escuridão. O Leon Denis, poeticamente, ele é ótimo para escrever, né? Incomparável como ele escreve de uma forma poética. E ele adocica. Ele tem um jeito muito especial, porque é um artista de alta grandeza. É um desespero gigante. Porque não tem o que fazer, a não ser viver o fenômeno. E sem nenhuma perspectiva. Por isso, a escuridão, o vazio. Porque não existe Deus. Não existe possibilidade. Não há imortalidade. Tudo termina com o caixão quando é tampado. Desceu, enfim. É desesperador. A alma que viveu num movimento, inclusive, contrário à vida, promovendo a morte, porque aqui nós estamos nos referindo ao nada, ao niilismo, o ateísmo total, irrestrito. É vazio. Agora, e aquele que faz um movimento contra a vida? Porque aqui, em tese, é nulo. O materialista aqui, ele não está promovendo a morte, ele está vivendo o fenômeno. E quando o indivíduo promove, ou seja, ele faz um movimento contrário ao próprio instinto de conservação dele, no caso suicida, ou então aquele que está promovendo a morte do outro, ele está se movimentando contra a natureza divina. Ele está plasmando, é isso que o Leon Denis está nos falando. Ele está movimentando energias. E essas energias, elas vão como que se materializando no seu próprio campo, na sua retina. Ele vai ver o que ele está construindo. Então, a desencarnação significa um desespero, porque ele vai lidar com a própria morte que ele semeou durante a vida. Deu aí? Então eu coloquei aqui, apoiado, inspirado em Leon Denis, em duas situações até agora, nesse contexto negativo. A da nulidade, no seu sentido da descrença, e a descrença fecha a porta. Ficou claro isso? Não tem perspectiva. Aí vem aquela pergunta, mas ele não vai ser socorrido? Todos seremos socorridos. Mas é óbvio que se o culto da descrença foi a tônica, Kardec ensina no Livro dos Espíritos que esse condicionamento ele precisa de um tempo para que haja um descondicionamento. Por isso que Leon Denis falou que para algumas almas o sofrimento ele demora muito tempo, porque durante muito tempo foi consubstanciado esse painel. O espírito vai precisar de se recompor, de se redirecionar. Então, eu não gosto de números porque não retrata a ideia na sua essência, mas passa apenas um painel para a gente compreender em nível humano e muito limitado. Se ele ficou 10 anos semeando mal, ele vai precisar de 10 anos para recompor. Entenderam? A lógica dos números. Mas esquecem a questão de tempo, tá bom? Porque basta um movimento íntimo para você mudar, inclusive a questão do tempo. Tá? O esforço você pode alterar. É o que Pedro fala na epístola dele. Que o amor cobre multidão de pecados. Ele quer dizer que as forças da alma, no seu sentido de razão e de sentimento, podem alterar substancialmente um painel
e dá aquele impulso para a alma superar os óbices que foram implementados. Mas não podemos desconsiderar a necessidade de trabalho árduo para isso. Porque não basta só querer, é necessário operar. Ok? Então nós falamos da nulidade. Falamos também do movimento contra a evolução. O indivíduo vai encontrar os algozes. Ele não foi um algoz na Terra. Ele não fomentou ódio, descrença. Ele não semeou a treva. Ele não criou esse painel. E esse painel, essas energias que ele trabalhou, naturalmente criou um campo de sintonia, de afinidade. Então, muitos dos espíritos que nos acompanham no dia a dia, de acordo com a produção espiritual nossa, serão aqueles que vão nos receber na plataforma que o ônibus estacionou para a gente descer lá na rodoviária do mundo espiritual. Podemos ter, então, aqueles que nos amam, que vão nos acolher. Teremos aquela jornada para reencontrar muitos outros que não puderam ir na rodoviária, porque estão tendo outras ocupações. Nesse caso, estamos falando de uma alma que se preparou, que pegou o trem, que levou os recursos, mas muitos não vão nessa viagem dessa maneira. Eles chegam num despertar que pode ser um torpor de longa duração, como pode ser, no caso de acidentes, de mortes complicadas, no seu sentido de serem abruptas, o indivíduo pode se sentir como que quase que despedaçado no mundo espiritual. Porque ele acredita na ilusão. Porque o corpo, para nós, é verdade plena. Nós dependemos do corpo para tudo, aqui na Terra. Imagine você vivendo um acidente. O espírito fica tão preso, tão fechado na ilusão do corpo, que se esse corpo no acidente vai ser destroçado, dentro da terminologia do Leon Denis, a alma que está sendo projetada daquele corpo em função do acidente, ou seja, uma morte rápida, ela, na ilusão, no espectro dela, na verdade, ela se sente destroçada. Ela não consegue entender que o corpo é que está sofrendo as consequências daquele acidente. Então existe um fenômeno do apego que fomenta uma ilusão de ótica, uma ilusão perceptiva. Aí é necessário que haja aqueles espíritos que vêm socorrer estes que estão vivendo esse drama para atuar como se eles estivessem ainda na Terra. Porque o espírito julga que está na Terra. Então esses técnicos espirituais que sabem que tudo aquilo é ilusão, eles vão trabalhar de sorte que haja uma adequação psicológica do desencarnado à nova realidade. Até que ele vai chegar lá na frente e falar assim, puxa vida, eu acreditei em tudo aquilo e era pura ilusão. E se era ilusão, significa que ele sofreu sem razão. Sem um conteúdo que pudesse fomentar aquela dor. Da mesma forma que se você leva a mão num objeto quente, isso vem a queimar sua mão, na verdade, isso é uma sensação que é transferida para o seu cérebro, certo? A dor é física, mas existe no caso do espírito dor moral. E a dor moral, ela na verdade é o resultado do que o espírito acredita, do que ele elege como padrão ético ou como padrão moral. Então, para muitos na Terra, a capacidade de assimilar a dor é diferente de outros. Tem pessoas que são resilientes, tem pessoas que têm uma capacidade de serem impactadas, e já outras não podem sentir uma febre
que tem que reservar uma ala, não é, para levar ele para a UTI do hospital. Ele está com febre. Não é isso? Por que a diferença da capacidade de sentir ou não a dor? Entra em cena os fatores psicológicos de cada um, porque a estrutura fisiológica é igual. Pegaram aí? Como que o assunto é complexo? Então, muitas vezes existem as dores, que são dores fantasmas, dores ilusões, de acordo com o nível evolutivo, com o grau de conhecimento. Certinho? Denise, alguma participação? Posso passar para frente? Alguma contribuição, Eduardo? Quer trazer algum relato? Tá tranquilo? Você não quer desencarnar de susto agora não, né? Eu te peguei de surpresa. Mais tarde, né? Pois é. Sempre amanhã. Olha que interessante, já que eu citei a música, vamos a ela? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar, mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. E aí vem a dica de uma vida qualificada. Segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, parceiro, porque somos só passageiros e não tem nem motorista, nem trocador. Nós somos passageiros de uma nave que está em processo de uma viagem permanente. Então a essência que vale não é o que o dinheiro vai comprar. Essa estrofe, esse verso é extraordinário. Mas sim o que nós fazemos, o que nós sentimos. Cada momento da vida ele é único e é rápido. Por isso é que somos passageiros. A gente não tem noção, na verdade, do que é o tempo. O tempo, para nós, ele é um recurso didático. Qual que é a sensação que vivemos hoje, no pleno século XXI? De um tempo que passa numa velocidade cada vez mais rápida, não é assim? Aí estávamos comemorando o Natal. Aí eu falei para uma companheira, né, que nos ajuda. Eu falei assim, o que você está achando do Natal? Nossa, eu gosto tanto. E ela foi falando, falei assim, prepara que o carnaval está chegando. Ela falou assim, que isso, casal Alberto? Nós estamos no Natal. Aí hoje eu falei para ela, o que eu te falei? Chegou o carnaval. Ela é mesmo. Eu falei assim, pois é, e você me pega, porque ela é bem mais nova do que eu. Mas eu não vou te esperar. Eu quero compartilhar outras experiências em outros lugares. Nós temos que entender um pouco isso, para que a gente possa ter, na verdade, motivação e entender que, se esse momento é precioso, compete a nós curtir, viver, aproveitar, mas com uma visão que tem a ver com um planejamento de alguém que não vai morrer, de alguém que vai
se deparar com uma nova vida e que não pode esconder, porque isso realmente é morrer. Esconder. Nós temos que enfrentar a realidade. Então, cada momento é um encontro divino, cada momento é uma hora de testemunho. Olha que barato. E foi isso que a gente conversava, eu e meu amigo de Marte, porque ele falou que eu sou de Vênus. Não é? Porque é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí eu falo que ele está em Marte porque Marte é mais evoluído que a Terra. Né? E eu estou em Vênus, porque está num estágio anterior. Então nós somos viajantes das estrelas. Olha que barato. Olha que legal. E o povo discutindo o sexo dos anjos, falando de partidarismo, né? Brigando por questões partidárias. Meu Deus, a vida está passando. Você está fazendo inimigo, querendo convencê-lo a qualquer proposta, teoria. Você está perdendo tempo. Cada um tem seu tempo. Cada um tem sua hora de aprender, tem a hora de dar resposta. O seu relógio não é igual ao relógio do outro. Ponto. É simples assim? A Denise fala assim. É simples assim, vamos combinar. É simples assim, vamos combinar. Olha, o relógio aqui é o mesmo para todos. A reunião vai acabar daqui a 20 minutos. Para todos nós. Certinho? Agora, depois que a reunião terminar, cada um aqui vai ter o tempo necessário para colocar em prática todas as ideias que estão sendo fomentadas aqui. Lembrando que Deus não vai te cobrar absolutamente nada. Se você percebe que a velocidade do relógio está diferente, isso tem a ver com o seu grau de percepção, com o seu nível de entendimento. Os espíritos, quanto mais evoluídos, eles valorizam tanto o tempo que fazem do tempo trabalho. Quanto menos compreendemos a importância do tempo, nós queremos matar o tempo. Nós queremos ficar sem fazer nada. Nós queremos recompensar o tempo do trabalho podendo descansar. O corpo precisa, e graças a Deus, a gente dorme. Agora observem bem, quanto mais evoluído é o espírito, menos necessidade ele tem de dormir. A gente fica escutando as histórias do Chico Xavier, dizendo que dormia 3, 4 horas por noite. Eurípides Barçanufo desencarnou novo, com 38 anos. Se nós dormimos, prestem atenção, 1/3 da nossa vida, porque o dia é de 24 horas, você dorme 8 horas, 1/3. Multiplica isso aí por 50 anos. Aí outro dia eu fiz essa conta aqui, 75 anos. Você vai morrer. É morrer que fala? Você vai morrer com 75 anos. Seu corpo, né? Lógico. Aí quando você chegar no 75, que bateu o martelo, plim plom, 75 completou, você já esperando, com a passagem na mão, o trem para partir, não é? Aí alguém vai falar assim, e aí, tá feliz? Eu falei assim, lógico. O que você pode dizer da vida? Eu não tenho dúvida que a maioria vai dizer que uma coisa é certa, que você teve todo o tempo para descansar, porque você dormiu 1/3 da sua vida. Você dormiu 25 anos. Agora, como que você vai contar isso para quem está te recebendo lá no avião? Vai depender do seu grau de responsabilidade. Para uns, eu falo assim, olha, eu dormi 25 anos, dá para me voltar? Ou dá para adiar a minha partida? E eu prometo que eu vou ficar aqui mais 10 anos sem dormir absolutamente nada, para tentar compensar as horas perdidas. Mas tem outros que vai falar assim, eu acho que eu devia ter dormido mais. Eu precisei de descansar mais. Aliás, tem até uma música do Titãs, né? Eu devia ter dormido mais, não é aquela música do Epitáfio? Eu devia ter feito isso, Isso tem a ver com o seu grau de entendimento da vida. Para quem está entendendo a importância da vida, qualquer momento, qualquer instante de inutilidade é uma grande agressão íntima que o indivíduo sente. Fala assim, meu Deus, tem um negócio errado. Eu estou muito tempo parado, me dá um livro. Vamos bater um papo, vamos conversar coisa edificante? Não, me dá um trabalho aí, me dá uma ferramenta. O que está precisando nessa casa? Tirando aqueles que têm compulsão, né, ansiedade, essas coisas todas, mas existem aqueles que são movidos pela necessidade do trabalho. Porque se condicionaram? Pode ser. Mas por que se condicionaram? Porque precisavam do recurso. Ou porque trabalham porque gostam, porque se sentem bem promovendo utilidade, sendo úteis.
É mais ou menos o que a gente está falando sobre a importância da vida. Um espírito que ficou a vida toda querendo cultivar só a inatividade, o que vai acontecer com ele no mundo espiritual, seu Cedino? Como que ele vai chegar lá? Primeira coisa, tem rede, tem cama. Vocês lembram do bicho preguiça? Meu Deus, isso é antigo, hein, Denise? Bicho preguiça. Era aquela fábula mineira. Como é que era o Zé, aquele que era descansado? Daqui a pouco vocês lembram. O Eduardo é mais antigo, o Eduardo lembra aí para mim. Tinha um mineiro lá que ficava debaixo da árvore, esqueci o nome dele. Mas enfim, você vai chegar no mundo espiritual precisando de rede. Aí tem a história de Humberto de Campos, né? Belíssima história. Humberto de Campos narra que, através da mediunidade do Chico, que o indivíduo desencarnou. Ele sempre imaginou a vida toda, quando eu morrer, né? Não quero choro nem velas, fita amarela, gravada o nome dela. Mas quando eu chegar no mundo espiritual, quero vida boa, tranquilidade, quero descansar, quero ficar no meio dos anjos. O que acontece com o indivíduo? É o que vai acontecer com você. Ele morreu. Desencarnou, Denise, desencarnou. Desperta onde? Fazendo o quê? Quem que foi recebê-lo na rodoviária? Anjos, né? Para onde eu vou? Para onde você pediu. Levaram ele para o campo de Elísios. Não é? Sombra, árvore, não é? Fonte, aquele lugar maravilhoso, cheio de anjo voando. Olha lá a rede. Não, aquela ali tá boa. Não, tem uma melhor, vem cá. Colocaram o indivíduo num lugar extraordinário. Aí deitou na rede lá, e veio um para abanar, uvinha na boca, aquela coisa toda maravilhosa. Eu sei que foi passando 1 mês, 2 meses, aquela vidinha, rede para cá, rede para lá. Aí ele foi ficando incomodado. Aí, por fim, ele virou para o indivíduo e falou assim: olha, sinceramente, essa história aqui de não fazer nada, isso aqui está verdadeiramente parecendo, não está parecendo um céu, isso para mim é um verdadeiro inferno. Aí os espíritos falaram: mas onde você acha que você está? Você está achando que você está no céu? Você está no inferno. Foi tudo que você pensou, foi tudo que você plasmou. Entenderam? Numa linguagem simples, o que nós elegemos como ideal, as nossas crenças, os nossos sonhos, eles vão sendo trabalhados por nós. Isso tudo vai tendo um efeito, que nós vamos nos deparar com esse encantamento ou com esta desilusão no momento da grande partida. Porque é o momento de nos depararmos realmente com quem somos. Com quem somos. E depois de 3 semanas, foi um longo curso para chegar agora, no final dessa reunião, e conseguir trazer uma mensagem que foi sugerida pelos nossos mentores, que vai definir a nossa reflexão final da noite. Peço desculpa ao chat por não ter tido a oportunidade de dar mais espaço para a gente dialogar, mas o tempo hoje foi muito corrido. Vamos trazer Emmanuel numa lição fantástica. Está no livro Justiça Divina, intitulada Lugar depois da morte. Lugar depois da morte. Preparem-se, que agora os espíritos vão mostrar para onde que vocês vão, tá bom? Não estamos dizendo que será rápido ou que vai demorar. Será discutido para onde, não é? Pois bem, porque é um lugar, então, não é isso? Não é o quanto. Vamos lá. Muitas vezes, perguntas na Terra: para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Anseias de certo a ilha do repouso, ou lar da união com aqueles que mais amas? Sonhas o acesso à felicidade, a maneira da criança que suspira pelo colo materno.
Já começou a nos chamar de criança, meu Deus. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução. Sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da via pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides, não esqueça, assim, enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagens, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofíbio, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para o estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se deseja saber quem és, observa o que pensas. Quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera, depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Meu Deus. Que lição. E a gente, quando tem a ousadia de comentar Emmanuel, porque não precisa. O Emmanuel é tão claro. Ele é tão direto. Mas ele é tão abrangente e tão profundo que nos deixa muitas vezes perplexos, sem voz, sem o que dizer. Eu me recordo de um amigo, um grande estudioso do Espiritismo. Eu aprendi muito com ele quando eu comecei. Encontrei com ele uns 20 anos depois e ele estava assim, muito diferente na aparência. E ele me disse assim: você está assustado com o que vês? Porque todos assustam. Eu falei assim: não, eu só observo que você está diferente. Ele falou assim: não, mas eu vou te contar. Porque eu gosto de contar essa história para os meus amigos. Ele era espiritista, profícuo, trabalhador, expositor, orientador, dialogava com os espíritos, fazia um belo trabalho. Mas, como todos nós, chega o momento do encontro divino. O encontro com Cristo. E quando nós encontramos com Cristo, em seguida vem a hora do testemunho. Vou repetir o que eu disse no início da reunião. Todo encontro define um testemunho. Guardem isso. Todo encontro redunda
num testemunho. E quando o encontro é divino, o encontro é com Jesus, naturalmente seremos convidados a testemunhar o nível, o grau de fidelidade e de eficiência. Grau de espiritualidade, de conhecimento e a nossa capacidade de pôr em prática. É inevitável. Não tem como fugir. Você, quando é pego de surpresa na estrada, não resta outra do que você resolver o problema que a surpresa te trouxe. Não é assim? Você está no meio de uma viagem. Você não tem como prosseguir nem voltar. Você tem que resolver. O pneu furou. Você tem que ajustar. Se está chovendo, se você tem um step, se você vai ter ajuda ou não, não importa. Você vai ter que resolver o problema. Nós estamos falando que a vida é uma jornada. E esse amigo então me disse, a vida me apresentou uma surpresa. Eu tive um problema de saúde e, em função de uma doença, eu acabei tendo um problema psicológico que, para mim, era inconcebível. Eu tive um problema, um surto, que me levou a uma depressão profunda. E eu ficava assim, mas eu não tenho motivo de ter depressão. Eu tenho conhecimento espírita, não tenho nenhum problema que pudesse me levar à depressão. Problema espiritual não é. Porque eu estou muito bem, estou muito consciente das minhas responsabilidades. Porque o problema espiritual, muitas vezes, ele acontece, seja para testar, para ver se a gente vai sair do prumo, ou porque estamos convidando os espíritos para habitar na nossa morada íntima. Reflitam sobre isso. Existem alguns dramas que foram planejados, ok. O indivíduo caminha até um determinado momento, chega um instante que vai ser aberta uma porta para ele testemunhar. E pode se apresentar espíritos complicados. Mas tudo vai depender da envergadura moral dele ou do investimento, da força de vontade em superar. Da humildade em buscar recursos, ajuda. Porque se acontece o problema, significa que nós temos condições de resolver. Porque senão não apareceria o problema. Seria contraproducente. Caracterizaria um mundo todo desgovernado. O incrédulo pensa assim, ele acha que o mundo está à deriva. Quem não tem conhecimento, diante de tantas complicações que a gente vê na Terra, acha que está tudo indo para o buraco abaixo. Esse é o incrédulo, esse é o ignorante do que remonta às coisas do espírito. Se você pensa assim, não tem problema você continuar pensando assim. A sua vida vai continuar realmente com problema. E você não vai resolver esse problema. Principalmente pela sua crítica, pelo seu orgulho e pela sua vaidade. E pela sua incapacidade de ouvir o que você precisa de ouvir. Desculpem, estou falando para um espírito brincalhão que está no ambiente. Precisa de ouvir, tem hora. Mas o tempo é dele, a resposta é dele, cada um segundo as suas obras. Mas é importante a gente entender o ambiente que a gente está e levar a sério. Se a gente não está interessado, que a gente se retire. É muito simples. Ninguém veio aqui obrigado. Os espíritos que estão aqui vieram porque levantaram o dedo e falaram assim, eu preciso. Agora, se vão aproveitar ou não, é de cada um. E quanto mais vaidades, críticas, presunção se alimenta, mais o problema se avoluma. É como se fosse um ópio, como se fosse uma droga, que o indivíduo vai se auto-inoculando. Não é isso, Eduardo? Esse é o fenômeno do magnetismo. Esse amigo então me disse, eu entrei em depressão profunda. O que me ajudou? Prece, humildade e um espírito educador chamado Emmanuel. O
Porque eu nunca li tanto Emmanuel na minha vida. E cada lição do Emmanuel vinha como uma dose certeira. E aquela medicação eu fui tomando conscientemente. E fazendo uma avaliação profunda de quem realmente eu era. E eu cheguei na conclusão que eu pensava que eu era alguma coisa. E eu fui descobrir que eu estava muito enganado. Então o conhecimento não é suficiente. É necessária a sensibilidade, a humildade, para se colocar de joelhos todo dia e dizer: Deus, me ajude. Senhor, estou aqui para ser servo. Eu não estou aqui para ser servido na vida. As pessoas não estão aqui para atender os meus anseios. Sou eu que preciso de trabalhar para servi-las. Porque quando eu atendo o semelhante, o beneficiado sou eu. Quem aprende sou eu. Quem desenvolve virtude sou eu. É isso que os espíritos estão aguardando, que a gente entenda. Porque enquanto eu ficar aguardando que os céus se materializem para resolver os meus problemas, tudo ficará por fazer. O Emmanuel aqui, nesses momentos finais, ele traz para nós uma reflexão como Jesus fazia associando a natureza. Porque a gente entende a natureza. Nós viemos de lá. Olha aqui, que legal. Ele vai falar para nós do cavalo, da serpente, do corvo, da abelha, da andorinha. A andorinha sozinha não faz verão. Já escutaram isso? A tendência da andorinha é voltar a voar para a primavera. Mas ela precisa de entender a importância do estudo. A abelha, o que a abelha produz? Mel. Medicação. Vocês já estudaram os efeitos terapêuticos extraídos do mel? Então nós temos que trabalhar nessa produção. Mas há de chegar um tempo que, depois de trabalhar, a gente vai voltar para o estágio anterior. Ele fala do corvo. O corvo, quando está engaiolado, ele está lá, sendo alimentado, dentro do que é possível. Mas se você tirar ele da gaiola, para onde que ele vai voltar? Para a imundície. Aí ele fala da serpente. Serpente produz o soro antiofídico. Então ela produz, porque o veneno pode matar. E quem semeia veneno, quem produz veneno, tem que produzir o contra-veneno. Mas quando solta, vai voltar para a produção do veneno. Porque esta é a condição, esta é a posição da serpente. Agora é interessante porque ele começa falando do cavalo. O cavalo, quando está preso ali para puxar o carro, ele está cumprindo uma função de instrumento. O trabalhador de Jesus é um cavalo, no simbolismo. A mediunidade, os nossos irmãos de Umbanda falam que os médiuns são cavalos. Tem que ser montados. Nós precisamos do cavalo para nos locomover. O papel do médium é esse. O que eu estou fazendo aqui? Estou estudando, estou aprendendo, estou exercitando algumas virtudes, a duras penas, mas vocês não estão percebendo que eu estou sendo um cavalo. Eu estou sendo um instrumento para que os espíritos conversem com cada um de acordo com as suas obras. E eu posso até dizer que de cavalo eu estou longe. Eu estou muito mais para jumento. O Chico se autoproclamava uma besta. Quem sou eu? Eu estou muito abaixo de uma besta. Aliás, existe besta para todo gosto. E tem uns que são metidos a besta. O Emmanuel está dizendo, se você, eu, todos nós, queremos saber para onde vamos, pensas quando você não estiver com ninguém, sozinho. Perceba o que a sua mente está produzindo, que pensamentos que surgem.
mas também avalia o que você faz nas horas livres. Porque quando a gente desencarnar, nós vamos voltar para as horas vagas. E a gente vai fazer exatamente o que a gente faz quando não temos a tarefa, o dever a ser cumprido. Por isso, em prece, só me resta dizer: Senhor Jesus, não nos deixe à toa, pelo amor de Deus. Nos dê muito trabalho, muito serviço, principalmente servindo ao próximo, porque não existe coisa mais extraordinária do mundo do que poder servir com amor a todos, não só a esse bem precioso que é sua filha, a humanidade inteira. Usando, com todo respeito, o exemplo de um pai que está aqui carinhosamente com a filha no colo. Porque é como se nós estivéssemos todos sendo acolhidos no colo da misericórdia. Todos nós. Os espíritos cuidam da gente como você está cuidando dela. Então eles nos tratam com carinho. Eles respeitam o seu jeito de pensar, a sua maneira de agir. Porque eles sabem que Deus dá oportunidade para todos. A gente só não pode querer bagunçar o coreto. Porque quem bagunça o coreto, pode ter certeza que uma hora a banda toca no coreto músicas nem sempre agradáveis. Gostaram aí? Que metáfora antiga, Casalberto. Mas é o que eu dei conta. Então, já que a banda está passando, está tocando, nós agradecemos a presença de todos e esperamos que nesses dias que estão se aproximando, enquanto a turma vai para o coreto para festejar, não é? A festa que a carne nada vale, que a banda que possa ser tocada, que seja participada por todos nós, seja aquela que promova a música da esperança, da bondade, da caridade, do respeito, da fraternidade. Essa banda que eu espero, que eu acredito que todos vocês também aguardam, que a gente possa admirá-la no mundo espiritual um dia. A banda que vai entoar o cântico da felicidade. É simples assim. Obrigada, Beto. Gratidão pelo estudo. O pessoal do chat pede para te agradecer. A cada um de vocês, nosso abraço fraterno pela presença de sempre. Eu vou convidar o Eduardo para que faça a prece